Estamos aqui novamente com o podcast Maçonaria Moderna, edição número 2, hein? A primeira já foi. Bem-vindo a todos que nos assistem, que nos acompanham. E hoje nós temos uma personalidade muito querida, muito ilustre, né? Nosso grão-mestre adjunto, nosso eminente irmão César Augusto Garcia, que tem alta responsabilidade também dentro da instituição, é responsável por diversas instituições aqui dentro da grande loja maçônica do estado de São Paulo. Dentre elas, ele vai citar as responsabilidades que tem, que não são poucas. Tem uma muito estratégica, que é a Assembleia Legislativa da Potência, né? Então, eu apresento o nosso irmão César Augusto. E, César, fala sobre o seu currículo, sua vida maçônica. Fica à vontade, César. Estamos aqui para poder mostrar à instituição o lado de dentro sobre a sua visão. Obrigado, seja muito bem-vindo, irmão Edson. É uma alegria estar aqui, poder falar e receber a todos para mostrar um pouquinho do que é a maçonaria e o trabalho que nós fazemos aqui. A minha responsabilidade como grão-mestre adjunto, primeiro é substituir, assessorar e ajudar o grão-mestre. Constitucionalmente é essa a minha responsabilidade. Segundo, o grão-mestre adjunto tem a responsabilidade de presidir o poder legislativo. Portanto, todas as leis, alterações constitucionais, tudo que se refere ao legislativo tem que partir, está sob a nossa responsabilidade. Aí, por essa razão, nós presidimos também a Assembleia Legislativa, porque nós temos um sistema na maçonaria, na CLESP, de executivo, legislativo e judiciário, à la Montesquieu. Mas copiar mais ou menos, vamos dizer assim, daquilo que Montesquieu evidenciou, essa divisão como nós temos na nossa república. Os três poderes separados. Perfeitamente. Além do legislativo, o grão-mestre adjunto é presidente da Beneficência Maçônica. Então nós é que fazemos a aprovação, o direcionamento dos pagamentos do pecúlio, que não é um pecúlio, é uma espécie de rateio, para fazer face às despesas de féretro, do falecimento de um irmão, porque todo irmão que está na GLESP tem direito a esse suporte, às vezes familiares, nesse caso de falecimento. Além disso, também, nós temos outras atividades importantes aqui na GLESP, que se refere ao Venerável Colégio. O Venerável Colégio é um colégio dos mestres e veneráveis mestres, mestres instalados e veneráveis mestres. O que são os mestres instalados? São aqueles mestres que já foram veneráveis em suas respectivas ordens. É uma alta câmara, uma alta reunião de notáveis que pensam o futuro da nossa GLESP para atualizar, inclusive, procedimentos em todas as áreas. Então, e este Venerável Colégio é um caminho que se faz entre as lojas e a grande loja. A instituição central. Portanto, ele é bastante importante. É uma via de duas mãos. E você acabou de falar que é onde tem os notáveis, né? Quer dizer, é a massa crítica, né? Que já tiveram experiência de comando de loja, não é, César?
perfeitamente. E eles sentem, viveram e continuarão vivendo a vida maçônica, os problemas da maçonaria, os problemas da maçonaria com a sociedade. E isso é bastante importante. E imagine uma potência como essa que tem mais de 800 lojas. Eu acredito que seja esse o número hoje, né, César? Cerca de 800. Cerca de 800. Então, imagina a pluralidade que é, a peculiaridade de cada loja nesse estado imenso que é o estado de São Paulo. Quer dizer, então, cada loja na sua região, no seu distrito ali, lá no Pontal, lá na Alta Araraquarense, na região sorocabana, quer dizer, cada um tem uma peculiaridade, né, César? Não tenha dúvida. E eu vou fazer, até me permita, uma metáfora de você da área da medicina, do biológica. A maçonaria, quer dizer, a GRESP seria um corpo, de cada loja uma célula. E elas têm diferentes características. Nós, no nosso corpo, temos células, neurônios, temos células... Cada uma especializada numa coisa. Outra do É fígado, um organismo, né? Perfeitamente. O grande, para se gerir uma entidade como essa, precisa entender esse contexto. As lojas não são iguais, elas têm características diferentes, Sim. elas têm necessidades diferentes. Isso que é bonito, inclusive. E bem difícil, eu acredito. Pois é, e nós temos que harmonizar tudo isso e atender a todos. Por isso, é bastante difícil fazer regras específicas. Nós temos que criar regras, e eu estou atento a isso no Legislativo, para que a gente possa cumprir a tríade de liberdade, igualdade e fraternidade. E modernizar, né? Para todas as... Modernizar a instituição, né? Dinâmica, da dinâmica aos tempos atuais, porque tudo muda, né, César? Então, aliás, eu entendo perfeitamente, realmente tudo muda. O que não pode mudar é a ação moral. Nós trabalhamos com a moral na sociedade. A moral na sociedade é extremamente flexível, não é? Exato. Que lá atrás era proibido as mulheres, lá em 1930 ou coisa assim, de biquíni recebiam multas em determinados países, porque usaram biquínis e se atreveram a usar o biquíni e não uma roupa mais comedida, vamos dizer assim. Não é para a época. Para a época. Hoje nós temos praias de nudismo. Nós não, viu? Existe a praia de nudismo. Ora, a moral se flexibilizou. Na verdade, o mundo ele abre e fecha essas circunstâncias. Essa é uma questão sociológica que nós temos que ver, e até antropológica. Agora, a maçonaria precisa preservar esses valores da sã moral. Esse é importante. E esses valores são inflexíveis. Sim. E muita gente pensa, muita gente quer que nós nos atualizemos como a sociedade o faz. Isso é um tremendo erro, porque há coisas imutáveis. E a maçonaria tem de preservar essas coisas imutáveis. Isso que eu vejo, assim, uma certa dificuldade na parte de vocês que são os líderes da instituição, né? Você como grão-mestre adjunto da instituição, tanto a diversidade das lojas que são diferentes entre si, né? Que você tem que administrar esses objetivos dessa loja de forma equânime, né? Mas também, como você toca no assunto da instituição, que ela é tradicional, ela tem tradição, mas ela também tem que avançar. É difícil, não, César? Como é que você vê isso, equilibrar esses dois fatores? Nós temos que caminhar dentro de princípios. Então, os princípios imutáveis é que nós temos que mudar. Eu enfatizo isso, porque... Você diz os imutáveis? Nós temos que permanecer nos princípios imutáveis. Valor à vida. Claro. Né? Então, a sociedade pode avançar para acordo e etc. Nós temos de valorizar a gênese dessa questão,
a vida, Uhum. não importa as circunstâncias. Sim, concordo com você. Segundo, a pena de morte. Se acontece algo com algum parente da gente, se algum bandido comete algum crime com algum parente da gente, a reação natural É a vingança. animal é a vingança. Mas a maçonaria não pode provar isso. E aí, o que a gente vem fazer na maçonaria? A gente vem dominar o instinto, essa reação. O homem maçom é alguém de elevada cognição, de elevado sentimento, que consegue dominar o espírito de vingança, o espírito animalesco, transcender, ser senhor da sua própria mente e aí sim agir de forma como os preceitos. E isso que você está colocando, todo esse conteúdo filosófico que esse ser humano maçom tem que ter, você sente que está sendo preparado realmente a nossa comunidade maçônica? Ela está cumprindo esse papel? Sinceramente. Sinceramente, há, não é geral, uma preocupação muito com a forma maçônica, ritos e etc. Um pouco fundo. A sociedade vem hoje no pragmatismo, no imediatismo, sentimentalismo. Nós, na maçonaria, não podemos agir com essa rapidez, com esse imediatismo, vamos dizer assim. Tem que haver mais reflexão. Mas, quando você diz reflexão, nós dizemos pensar. E hoje, a sociedade não age por pensamento, ela reage por circunstâncias do mundo. Então, o que acontece? Ele vê uma notícia dos tribunais, vem notícias do governo profano lá fora, e dentro dele já nasce uma revolta. Entendi. E ele tem que controlar isso de alguma maneira. César, nós estamos falando aqui de novos tempos, de evolução, mas pensando nas questões imutáveis, que são valores universais, né, que você está colocando muito bem. E tem uma pergunta aqui que foi formulada pela nossa produção que eu acho interessante. Ele coloca aqui assim, ó: como a Glécio pretende adaptar sua linguagem e dinâmica para que as novas gerações sintam que a maçonaria é uma resposta aos desafios de saúde mental e isolamento social dessa era digital? Olha que pergunta capciosa. Não, ela é inteligentíssima. Deve ter sido feita por você. É o desafio de hoje em dia. Os jovens recebem tudo empastelado e eles querem satisfazer seus instintos. Exercitar, se atualizar. E o que quando você fala é linguagem, não é a linguagem escrita, mas é o exemplo que nós temos que dar para a sociedade. Isso realmente é difícil. Mas está havendo um isolamento, é isso que está sendo colocado aqui. Um isolamento pela era digital. Como é que a maçonaria suplanta isso e traz esses novos valores jovens para a instituição? A questão é sociológica e antropológica. O mundo está assim, de tal forma egoísta, porque quando eu falo alguma coisa aqui, pode muita gente não gostar. Nós falamos do celular, mas o cachorrinho, o pet, com quem aquela pessoa que está com problema, isolamento, não consegue se relacionar com os humanos, sim, ele transfere ou para o celular ou para o cachorrinho sim,
essa relação. O cachorro não responde, ou o gato, ou seja seu animal de estimação. Usa apenas como fuga. Tem gente que usa até boneca, robô, né? Está acontecendo, infelizmente, E isso. aquele outro, daquela criança lá, não sei como chama. Como é que é o nome? Aquela criança. Reborn, lá, Isso. não sei se é isso, mas eu já faço até questão de não lembrar. Agora, esse tipo de atitude é plena fuga. Nós temos problemas de relacionamento grande entre as pessoas. As pessoas, elas se fecham ainda cada vez mais. Por quê? Se você já fizeram experiência, não sou cientista, mas se você colocar 2 ratinhos numa caixa pequena, eles vão conviver. Mas se colocar 100 ou 150, um começa a comer o outro. E eles se fecham. Então, para quê? Porque o instinto de sobrevivência é que começa a se manifestar. Existe um princípio criador de preservação da espécie, de preservação da vida, que é ativado quando há um ataque exterior. Então, a sociedade do jeito que está, as cidades apinhadas de problemas. Você não pode sair porque você pode ser assaltado, ser roubado, ser atacado, ser sequestrado. Isto gera isolamento. Medo. Exatamente. Violência. E a falta de coragem. Então, muita gente vai se refugiar na religião. E ajoelha e fica pedindo. Até certo ponto, isso consola, mas apenas consola, não transforma o problema. A maçonaria, o que faz? Dentro de uma loja, que é o que interessa para todos que estão nos assistindo. Dentro de uma loja, nós convivemos. A transformação é feita pela convivência. A metáfora... Não é pela internet. Não pode, não tem como. É a convivência. O desbastar das nossas arestas é pela convivência. Por isso, o que une na maçonaria é o amor fraternal. Não é um amor sentimentalista, é fraternal. Ou seja, é o outro nome para empatia. Sim. É o outro nome para eu me colocar no lugar do outro. E aí, se importar com o outro. A metáfora é daquela que eu posso usar, daquelas pedras no fundo do rio. A água da vida, ou a água da maçonaria límpida, vem passando e as pedras vão se atritando, se moldando, se polindo e ficam redondinhas. Por isso que quem andar sobre elas não vai machucar o pezinho. Todavia, elas não podem ter um embate muito forte, porque pode lascar, pode quebrar, pode rachar, virar pontas e aí machucam-se entre si. Por isso, na maçonaria, a forma de tratamento um com o outro tem de ser extremamente respeitosa. Sim. O atrito tem que ser. Sim. As divergências de pensamento, de ideias, de posicionamentos, elas têm que ser expostas sim, mas com polidez, com tolerância. Cuidado, com tolerância. Aí isto chama-se, usada a tolerância. Não com o erro, mas com o irmão. E também o irmão que, por outro lado, também tem que exercer a humildade para também receber esses polimentos. E a humildade está no seguinte princípio. Ele tem de entender que o maçom é um homem em construção. Que o outro não é seu adversário, ele é seu espelho. Sim. Ora, veja que coisa fantástica. Qualquer um que estiver nos assistindo quer ser bem atendido numa loja, em qualquer estabelecimento, entre lá carrancudo, agora entre lá e sorria. Ao sorrir,
você muda o outro. Como é que é? A lei da doação. O faço sorrir. A lei da Você doação. sorriu agora. Aliás, você está sempre sorrindo. A gente só recebe carinho se a gente for carinhoso. Então, tem um outro princípio, e esse não é um princípio notadamente ou diretamente da maçonaria, que é da inseparabilidade nossa, do ser com o seu ambiente. Nós já estamos aqui há alguns minutos e estamos respirando o mesmo ar. Sim. Trocando as mesmas células. Os átomos que nós trocamos aqui. As energias. E nós não... O átomo de oxigênio que entrou aqui, você está recebendo ele também. A responsabilidade que nós temos com o mundo. Então nós temos que enxergar o outro com responsabilidade e a ajuda que nós temos que dar para o outro, primeiro por empatia com o outro, segundo por inteligência também. César, sábado agora, amanhã, aqui na Grande Loja, vai ter a adoção de laudos, né? Vai ter uma cerimônia amanhã à tarde. Então, aproveitando que me lembrei agora, qual ponte que nós poderíamos fazer para que essas crianças, que os laudos são crianças, né, que estão assim tendo contato com a maçonaria, que ponte a gente poderia fazer para que essas crianças se interessassem pela maçonaria e se juntassem às fileiras da maçonaria? Porque a maçonaria é trabalho, é tornar feliz a humanidade, nós somos instrumento disso, né? Esse é o objetivo, né, final da nossa ordem. Como fazer essa ponte? O que você imagina? Se você permitir, Edson, querido irmão, aí eu contar a história da minha vida nesse aspecto, direto eu farei com maior alegria. Vai ser muito interessante. Meu filho, primogênito, eu só tenho um menino, hoje com 47 anos, é Lauton desde 1988. Eu entrei na maçonaria em 1987. E ele se tornou maçom. Por quê? Porque nós, os maçons, eles não convencem por palavras. A forma de convencer é pelo exemplo, pela postura, pela atitude, pela forma de agir com o outro, pelo respeito que ele tem com o outro, pela forma de sentar à mesa, na forma de ir a um restaurante e não atrapalhar a mesa do lado, ele estacionar o carro nunca na frente de uma garagem, ele seletivo no trânsito, abrir a porta para a esposa, ajeitar a cadeira para a esposa. Isso são coisas ultrapassadas? Desculpe, não são. São valores, uma demonstração de amor para a esposa. Tem que dizer todos os dias, eu te amo, bom dia, meu amor. Isso é ultrapassado? Não, claro que não. Ele viu o pai dele, de alguma maneira, agir corretamente. E quando agia errado, dizia, filho, eu errei, desculpe. Não é assim que se faz. Transparência, né? É exemplo, né? Hoje ele é ministro do nosso Superior Tribunal Maçônico, César Augusto Garcia Filho. E me dá orgulho e me demonstrou para mim que nesses quase 40 anos de maçonaria eu estava certo. Pois é. Então, agora, e isso também eu estou falando para justificar, porque tem irmãos que vão ouvir, vão nos assistir, muitos e muitos irmãos da GRESP, fora da GRESP e outros, dizer que certas posturas que nós temos aqui firmes e que não permitimos que se flexibilize, não permitimos a leniência, a desonestidade de propósitos, não permitimos o sentimentalismo, a vaidade. Nós temos de agir assim, porque senão nós vamos perder nossos valores. Verdade. E a sociedade daí vai acabar se infiltrando. Nós temos que criar essa redoma.
A maçonaria é um local de líderes que precisam comandar a sociedade, Exato. e não o contrário. César, a nossa instituição, a Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo, é tida como a terceira maior do mundo. É a terceira, segundo alguns relatos, né? Não sei se eu estou sendo preciso nisso, mas enfim, é o que eu tenho sabido. E nós temos outras potências reconhecidas, que a nossa é reconhecida. O reconhecimento não cabe aqui estar explicando, mas tem as reconhecidas e tem as não reconhecidas. Dentre as reconhecidas, aqui no nosso país, eu gostaria de lhe perguntar qual você imagina que é o papel que poderia estar entre essas potências reconhecidas para fazer um trabalho conjunto para a sociedade? Porque a sensação que eu tenho é que cada uma trabalha per si. Trabalha no seu foco, fazendo as suas coisas boas pela sociedade, que nem divulga tanto, que eu acho que é importante começar a divulgar. Eu acredito que aquela história que a mão esquerda faz, a direita não deve saber, não sou muito favorável a isso, não. Eu acho que a gente tem que mostrar para ser exemplo. Mas não sou eu que tenho que falar, é você que tem que falar. Então, qual a sua opinião? O que essas potências regulares e reconhecidas poderiam fazer juntas? A pergunta clássica e curta é: o que a maçonaria está fazendo? Exato. Muito bem. A maçonaria, primeira função da maçonaria é arregimentar homens, líderes, e dotá-los, aprimorá-los para que eles sintam que há uma força sinérgica e na sociedade eles agem. Então ele vai agir na base. A sua pergunta, e eu respondo: a maçonaria e as potências não têm de agir na base, porque senão eles vão tirar a oportunidade dos homens fazerem isso. Protagonismo deles. E também tem mais uma coisa: eles, cada um na sua área. E a maçonaria, como potência, não pode estar em todas as áreas da sociedade. Logo, essa, vamos dizer assim, pulverização de atuação, essa capilaridade, vamos dizer. Essa é a palavra. É feita pelos homens. O que então, agora, para que tem potência então? As potências existem para atuar junto, pressionar junto ao governo, aos líderes da sociedade, aos poderes da sociedade. Pressionar como, César? Tem uma série de formas de fazer isso. A maçonaria, sim, quando vê um direito fundamental sendo violado, ela tem de se manifestar e mandar petições lá. Mandar para Congresso, para as Assembleias Legislativas, para câmaras municipais. Essa é a forma agir, né? Agir. Não fazer de conta que o problema não lhe afeta. Agora, tem outras coisas. Nós não podemos, por exemplo, tomar partido de guerras, de um lado ou de outro. Sim. Isso não é essa não é a função. Briga ideológica. Perfeitamente, porque nós temos aqui dentro da maçonaria vários matizes diferentes. Totalmente. Seja direita, esquerda, não importa. Né? Então, isso não interessa para nós. Isso. Não nos interessa a briga ideológica. Dogmática até. Nós preservamos aqueles valores imutáveis que são iguais para todos. Que tem que estar em todos os partidos, vamos dizer assim. Perfeitamente. Por essa razão, nós temos que ter muito cuidado como agimos como potência. Essa questão de ser reconhecida ou não reconhecida é reconhecida por tradição e certas tradições, que nós precisamos rever essas. Você acha que sim? Precisa rever. É uma questão simples. Mas a maçonaria não é um órgão, uma instituição tradicional que é imutável as coisas da maçonaria? São imutáveis os valores eternos. Que nós falamos agora, valores universais. Exatamente. Esses valores universais são imutáveis. Agora, quem chegou primeiro na Terra? Ora, como é que foi? Como é que na idade medieval, os reis, só havia briga, porque cada um queria tomar a terra do outro.
Eu cheguei primeiro, a briga é essa. Por isso que tem que ter regramento, né? Nós temos que pensar daqui para frente. É o seguinte, não adianta eu ter 100 pares de sapato se eu só tenho 2 pés. Não adianta eu arregimentar, eu não estou fazendo aqui apologia de que nós temos que dividir, o que nós temos que dar crédito para quem tem mérito. Mas cada um tem que ter uma certa compaixão. O que acontece nos Estados Unidos, por exemplo? Eles, é interessante, eles têm um espírito, não uma só, um espírito de doação fantástico. Eles têm uma cultura que vieram... a civilização americana foi muito protestante, né? Muito calvino, né? Aqui foi mais católica. É diferente a busca, né? O viés. Né? Mas o capital lá é feroz. Então, veja o paradoxo. A competição entre empresas lá é uma, mas depois ele doou não sei quantos milhões. É interessante esse processo. Eu acho que nós precisamos fazer um capital mais humanizado. Eu acho que o americano ele tem muito senso, norte-americano, ele tem muito senso de liberdade, né? Porque eles também, antes da Revolução Francesa, teve a Revolução Norte-Americana, né? Pelos ideais iluministas, né? Inclusive. Né? Então eles são muito focados nisso, na liberdade, na igualdade, né? Que é o nosso lema, né? Liberdade, igualdade e nós acabamos adotando isso mas na Revolução Francesa. Mas o americano fez a Revolução antes dos franceses, inclusive, né? Eu acho que até essa tríade poderia ser incorporada com mais outras palavras, uma certa humanidade em tudo isso. Ô César, e a questão, nós falamos assim, falou das lojas, da filosofia, e nós temos uma liturgia. Né? A maçonaria é uma instituição iniciática, né? Então a pessoa não entra porque ela quer ser sócia, ou ser associada, melhor dizendo. Ela entra porque ela tem que passar por uma cerimônia, até de certo ponto energética, enfim, para não dizer até esotérica em alguns casos, mas de qualquer forma ele tem que abandonar posturas da vida para ele poder ser aceito na maçonaria. E tem que adotar novas posturas, que são todas que você discorreu há pouco para nós aqui, né? Como conciliar essa liturgia, esse aprendizado, e qual é a utilidade desse aprendizado de liturgia, que parece até uma coisa religiosa, parece até, essa questão de liturgia com o crescimento desse ser humano para servir a sociedade. Qual é a relação que isso tem? No seu modo de entender. Sabe, todos os grandes homens que trabalharam para fazer algo importante para o outro, eles têm ou tiveram uma certa disciplina. Perfeito. Então, nós não percebemos, mas nós somos ritualistas e litúrgicos desde que acordamos de manhã. Nós tomamos café daquele jeito, nós comemos daquele jeito, depois nós descobrimos que é gostoso tomar aquele cafezinho no copo do requeijão. Nós descobrimos também que tomar um vinho numa taça de cristal é diferente de tomar vinho no copo de plástico. Não é? É uma liturgia, né? Faz diferença, né? Alguém pode dizer, que está nos assistindo, dizer assim, isso é psicológico. Experimente. Desculpe, mas não é, não. Então, e a gente vai aprendendo isso, vai desenvolvendo. A minha esposa, por exemplo, não gostava de vinho. Agora... é a fanática pelo vinho. Porque aprendeu, ensinou as papilas gustativas. Aprendeu a gostar. A gostar. Já fez uma ligação dos sentidos. E a coisa acontece, é interessante. Por exemplo, tem gente que não gosta de jiló.
sei se você Eu gosta, adoro. não sei se mais gente gosta aí. Tem gente que detesta. E a questão não está no paladar, não está Nas papilas nas gustativas. papilas gustativas. Ela é um sentimento emocional. Tem uns que gostam, e eu não sei a sua razão, mas pode ser que, por causa que minha vovó Infância, me isso. dava com arroz com giló, Eu come lembro que é disso, gostoso. verdade. Até naquela época não gostava, mas agora lembra quando come da vovó e vai se emocionar Verdade. e de repente, ao comer, acaba lembrando. Você tocou um assunto que me é muito caro, porque eu sou otorrino, né? Então eu lido com o sensorial, né? Olfato, paladar, audição. E, na verdade, o paladar, uma porcentagem enorme do paladar é olfato, né? É o cheiro. Não é a boca. Não é? Por isso que nós, ao tomarmos o vinho, primeiro é o cheiro. É o cheiro. E o olfato, ele é ligado ao sistema límbico. Não, então vamos dizer, e a mulher, por que usa perfume? Então, né? Exatamente. Exato. Então, a primeira coisa, ao conquistar a mulher, o homem maçom precisa estar sempre perfumado. Mas, e o outro, por ter sido forçado a comer jiló, detesta jiló. Exato. Então, veja a inseparabilidade do ambiente, o que impulsiona as reações. Então você acha que a liturgia, então, ela é educativa, então? É aí que eu ia chegar. Pois não. É isso que eu ia chegar. A loja, de certa forma, certas repetições, nós não podemos dizer aqui, porque todo mundo está assistindo como é que é feito, mas a liturgia, ela é importante para criar o clima. Perfeito. Para criar o clima. Ora, as pessoas vão à igreja, já começam a rezar, já sente. Conexão, né? Tem mais. Quando o Ari Toledo fazia os shows dele, a pessoa ia comprar a entrada para ir daqui a um mês, já saía de casa dando risada. Tá certo. Então, ele é totalmente influente. E ia contando as piadas no caminho, se alguém fosse com ele lá. Quer dizer, a gente vai se preparando. Por isso que semanalmente, e não quinzenalmente, a gente deve ir, e eu vou explicar por que semanalmente, e não à toa que a semana tem 7 dias, e a missa é de 7º dia, e não à toa os 7 dias são importantes, é um número cabalístico, então é de 7 em 7 dias, para renovar essa energia. Bom, por isso que não funcionaria liturgia por teleliturgia, vamos dizer assim. Né? Até porque o preparo que a pessoa tem em casa, ele está relaxado, ele não está preparado, ele não preparou todas as suas células para ir para a maçonaria. A presença é importante. E aí não dá para transformar o ser humano, porque nós temos que mudar. E dizem, não sou eu, que de 7 em 7 anos nós mudamos todas as células. Você que é da área pode me dizer. Não sei não, eu vou pesquisar. Pesquisa, porque é interessante. E se de 7 em 7 anos a gente muda todas as células, a mudança do comportamento reiterado vai fazer com que as células se acostumem. Nós estamos em plena mudança, né? Nossa multiplicação celular e assim vai. Bom, eu disse que o homem maçom é um homem em construção. E o outro não é adversário, é o espelho. César, nós estamos caminhando para o final, mas tem algumas perguntas que eu gostaria ainda de... Já, né? Não parece que já correu bastante tempo. Mas veja só, nossa instituição, ela é uma instituição importante, reconhecida, inclusive internacionalmente, né? E a maçonaria paulista, ela tem uma memória. Qual a memória que nossa instituição, a Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo, deixa para a memória paulista, né, sobre a nossa história? E também já emendo uma outra questão, sobre essa questão de memória também,
O futuro. Então, o que nós estamos deixando de legado e qual é o nosso caminho para o futuro? Eu digo da nossa potência, não digo da maçonaria de forma geral. E também os futuros líderes, porque nós somos passageiros, todos somos, né? E nós estamos preparando os futuros líderes para assumir esse avião que está voando e precisa mudar. Ele não pode parar, ele precisa mudar de piloto. E qual é a sua visão em relação a isso? Primeiramente, o passado, a gente tem que olhar para as coisas boas, se virar nelas e daí para frente começarmos a agir com aqueles bons exemplos. Os exemplos negativos nós temos que olhar bem para não cometê-los. O presente, porque na verdade passado é uma lembrança e futuro é uma esperança. O que existe é presente. O tempo é presente. E nós temos de construir agora o futuro. Porque nós vivemos uma sequência. Dentro dessa sequência, os líderes que nós estamos criando, quais são? Depende da rigorosidade com que nós tratarmos a maçonaria, depende do respeito com o qual nós tratarmos a maçonaria, porque ninguém vai à academia, que hoje está muito em moda, para levantar pena. Ele levanta peso, e pesa, e cansa, e transpira. Maçonaria dá trabalho, não é lazer. Ser maçom não é status, é missão. São só os vocacionados. A maçonaria não é um corte transversal da sociedade e tudo que tem lá fora teria que entrar aqui. Não. Negativo. São só os especiais, aqueles que têm essa vocação, que transcenderam essa animalidade de farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu me lembro muito de Quincas Borba, do Machado de Assis, da briga por causa das batatas e ao vencedor das batatas. Nós não podemos guerrear por causa das batatas. Nós temos que compartilhar as batatas. Nós temos que aprender a plantar. Então minha pergunta que fica é assim: nós estamos preparando os futuros líderes? Nós estamos fazendo um esforço tremendo aqui nessa gestão. O trabalho desse grão-mestre adjunto é nesse sentido. Aquele venerável colégio daquela massa crítica que você citou. Perfeito, porque temos que conscientizar e nós temos todos olhar para o mesmo lado. Não adianta, na maçonaria, uma pessoa, eu ou qualquer um, dar 100 passos. Nós precisamos que 100 pessoas deem um passo. Aí sim a gente consegue ajudar a sociedade. E tem mais, o maçom não é aquele que se preocupa só com o quilômetro. Ele tem que se preocupar com o centímetro, porque o quilômetro é feito de centímetros. Então nós temos que ser cuidadosos com tudo. Por isso eu falei de postura, forma de falar, respeito com o outro, na sociedade como um todo, na família como um todo, respeitar as diversidades, defender a vida, defender e contra qualquer atentado às liberdades individuais. Agora você falou então, ficou muito nítido para mim, espero que para todos, que é importante preparar o cidadão para ele ser um instrumento de mudança na sociedade, mas estar junto com outros sinergiza, porque não adianta um fazer sem fazer, um dá 100 passos, sem dar um passo. Então acho que por isso que a convivência maçônica em loja, esse grupo é importante. Então o grupo é importante. Não tenha dúvida. E tem mais uma outra coisa: a maçonaria é feita de símbolos. A nossa língua, ela precisa ser cultuada, respeitada. Hoje em dia estão flexibilizando tudo, não pode. E tem mais uma coisa: a palavra, inclusive certas palavras que dizem palavras difíceis, as pouco usadas, precisam ser exercitadas, porque elas eliminam
coloquial, o sentido totalmente deturpado da palavra, né? E nós precisamos fazer o ser pensar, porque se não pensar, nós seremos apenas uma manada. Exato. E procurando gramíneas verdes. César, então agora eu quero agradecer muito, mas demais mesmo, a sua participação, que é muito importante, muito cara para mim, né, para esse projeto nosso da Maçonaria Moderna, né? E agora eu vou deixar para você fechar o programa, com as suas considerações e a sua mensagem para a sociedade, da sociedade de uma forma geral e para a maçonaria especificamente. Quero só dizer uma coisa. Primeiro, agradecer, parabenizar pela sua coragem de tratar de um assunto que seria muito mais fácil de falar sobre esses programas que estão por aí. Mas eu vou pedir aos irmãos, especificamente dirigindo a eles, que se preocupem, que ajam com amor fraternal, sem leniência. E para a sociedade, eu vou dar uma mensagem: procure sempre o melhor. A sociedade está sofrendo hoje. Se der para ir ao restaurante uma vez por mês, vá e leve seu filho para aprender a conviver. Se der para ir só de 2 em 2 meses, e vá de 2 em 2 meses. Mas precisa ir, precisa conviver em sociedade com respeito ao outro. Ajam no trânsito. Isso não é só frases tolas. Com respeito, porque no veículo de lá pode estar com pressa de passar. De repente a gente não sabe se está levando para o hospital ou não. Então, entrar na fila na frente do outro, pode de carro, pode ser não vai adiantar coisíssima nenhuma. Não ganha nada. E eles se sentem aviltados, agravados por entrar na minha frente, está competindo comigo. Existe todo se eliminar este tipo de coisa. Então eu quero dar uma mensagem para que escolham músicas que sejam maviosas e tenham letras que construam. Mas eu vou encerrar com essa palavra para todos. Existe na vida, o valor da vida é imensurável, mas o que vale depois da vida, o mais importante é o tempo. O tempo é extremamente importante. Utilizem o tempo para sempre aprender. É bom espairecer, mas não percam tempo para aprender, porque nós estamos efetivamente sempre em construção. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, César. Obrigado a vocês que nos acompanham. Até o próximo programa semana que vem.